Quando falamos sobre alimentação saudável, a beterraba sempre aparece como um superalimento, cheia de vitaminas, minerais e antioxidantes que trazem benefícios para o corpo, incluindo a melhora da circulação, da pressão arterial e até do desempenho físico. No entanto, poucos conhecem o efeito potencialmente perigoso que o consumo inadequado dessa raiz pode ter sobre os rins. Pesquisas recentes indicam que comer beterraba em excesso ou de forma incorreta pode sobrecarregar os rins, especialmente em pessoas com predisposição a cálculos renais ou problemas renais já existentes. O risco é silencioso porque os primeiros sinais muitas vezes passam despercebidos. Pequenas alterações na urina, leve dor lombar ou sensação de cansaço podem ser confundidos com sintomas comuns do dia a dia. Médicos e nutricionistas alertam que o consumo seguro da beterraba exige atenção à quantidade, frequência e até ao modo de preparo, pois a concentração de oxalatos na raiz, quando alta, é um dos principais responsáveis pelo efeito adverso nos rins. Neste vídeo, vamos explorar capítulo por capítulo como o erro ao comer beterraba pode afetar sua saúde renal, quais sinais observar e estratégias práticas para consumir essa raiz de forma segura e saudável. Capítulo 2. Os oxalatos e o efeito nos rins. Um dos principais culpados pelos problemas renais ligados ao consumo excessivo de beterraba são os oxalatos, compostos naturalmente presentes na raiz que desempenham funções importantes no corpo, mas que, em excesso, podem se tornar prejudiciais. Quando ingeridos em grandes quantidades, os oxalatos podem se ligar ao cálcio e formar cristais, que, ao se acumularem, aumentam o risco de cálculos renais, pedras que podem causar dor intensa e complicações na função renal. Pessoas com histórico familiar de pedras nos rins ou com predisposição genética são particularmente vulneráveis, mas qualquer indivíduo pode ser afetado se exagerar na ingestão ou combinar a beterraba com dietas ricas em oxalatos de outras fontes, como espinafre, cacau e nozes. O problema é silencioso porque os cristais podem se formar lentamente, sem sintomas claros no início, e só se tornarem dolorosos quando atingem certo tamanho ou causam obstrução no trato urinário. Nutricionistas alertam que a forma de preparo da beterraba também influencia a quantidade de oxalatos absorvidos. Cozinhar a raiz reduz parte do composto, enquanto consumir crua em grandes quantidades aumenta o risco. Neste capítulo, fica evidente que, embora a beterraba seja nutritiva, o excesso ou o consumo inadequado pode criar um efeito silencioso, prejudicando os rins sem que você perceba imediatamente. Capítulo 3. Sinais silenciosos de alerta. Os problemas renais provocados pelo consumo excessivo de beterraba muitas vezes começam de forma quase imperceptível, tornando essencial prestar atenção a sinais sutis que indicam sobrecarga nos rins. Entre os sintomas iniciais estão alterações na urina, como coloração mais intensa ou avermelhada, dor leve na região lombar, sensação de cansaço constante e inchaço nas extremidades. Algumas pessoas podem notar também um aumento na frequência urinária ou pequenas dificuldades ao urinar, sintomas que frequentemente são ignorados ou atribuídos a fatores temporários, como desidratação ou esforço físico. É importante entender que, nesse estágio, os rins ainda podem funcionar relativamente bem, mas o acúmulo de oxalatos ou pequenas pedras renais começa a gerar microdanos que, se não tratados, podem evoluir para complicações mais sérias. Profissionais de saúde recomendam atenção redobrada para indivíduos que consomem beterraba diariamente em grandes quantidades, especialmente aqueles que já possuem histórico familiar de cálculos renais, hipertensão ou problemas metabólicos que aumentam a produção de oxalatos no corpo. A identificação precoce desses sinais permite ajustes na dieta e intervenções preventivas, como aumento da ingestão de água, variação na forma de preparo da beterraba e moderação no consumo, evitando que um hábito saudável se torne um risco silencioso para a saúde renal. Capítulo 4. Quando o consumo se torna perigoso. O consumo exagerado de beterraba pode evoluir de sinais sutis para problemas renais mais graves, se não houver atenção. Quando os oxalatos se acumulam no corpo, eles podem formar cristais maiores que se transformam em pedras nos rins, conhecidas como cálculos renais, capazes de causar dor intensa, inflamação e até obstrução do trato urinário. Em casos mais avançados, essa sobrecarga pode comprometer a função renal, levando a dificuldades na filtragem de toxinas e a retenção de líquidos e resíduos no organismo. Pacientes com predisposição genética, histórico de pedras nos rins ou doenças crônicas enfrentam risco ainda maior, mas qualquer pessoa que consuma grandes quantidades
quantidades regularmente pode ser afetada silenciosamente. Além disso, hábitos alimentares que combinam beterraba com outros alimentos ricos em oxalatos ou ingestão insuficiente de líquidos aumentam a probabilidade de complicações. Profissionais de saúde alertam que o problema muitas vezes só é identificado quando a pedra já provoca sintomas intensos, tornando o tratamento mais complexo e doloroso. A prevenção, portanto, é essencial. Consumir beterraba de forma moderada, variar a dieta e cozinhar a raiz podem reduzir significativamente o risco. Este capítulo reforça que mesmo alimentos saudáveis podem se tornar prejudiciais quando consumidos de forma inadequada, e a atenção aos sinais iniciais é a melhor maneira de proteger os rins. Capítulo 5. Consumo seguro da beterraba. Para aproveitar os benefícios da beterraba sem comprometer a saúde dos rins, é essencial adotar formas seguras de consumo. Primeiro, a moderação é a chave. Ingerir pequenas porções diariamente ou algumas vezes por semana já traz vitaminas, minerais e antioxidantes sem sobrecarregar o corpo com oxalatos. Outra estratégia importante é variar o modo de preparo. Cozinhar ou assar a beterraba reduz a concentração de oxalatos, tornando-a mais segura para quem consome regularmente, enquanto o consumo cru em grandes quantidades aumenta o risco de formação de cristais nos rins. Combinar a beterraba com alimentos ricos em cálcio também ajuda a reduzir a absorção de oxalatos, já que o cálcio se liga a eles no intestino, prevenindo que cheguem aos rins. A hidratação é outro fator crucial. Beber bastante água facilita a eliminação dos resíduos e diminui a probabilidade de cristais se acumularem. Pessoas com histórico de cálculos renais, hipertensão ou predisposição genética devem conversar com um nutricionista ou médico antes de incluir grandes quantidades de beterraba na dieta. Com essas medidas simples, é possível continuar consumindo a beterraba como um alimento saudável, aproveitando seus benefícios sem colocar em risco a saúde renal, transformando o que poderia ser um hábito perigoso em uma prática segura e equilibrada. Capítulo 6. Sinais de alerta para reduzir o consumo. Mesmo consumindo beterraba de forma moderada, é importante estar atento a sinais que indicam que seus rins podem estar sobrecarregados. Um dos primeiros indícios é a alteração na urina. Coloração mais escura, presença de pequenas partículas ou sensação de ardência ao urinar podem ser sinais de cristais se formando. Outro alerta é a dor lombar, leve ou intermitente, que muitas vezes é confundida com fadiga muscular ou postura incorreta, mas pode indicar pressão nos rins, sensação de cansaço constante, inchaço em torno de olhos, mãos e pés, ou aumento da frequência urinária também merecem atenção, pois podem refletir acúmulo de resíduos que os rins ainda não conseguem eliminar completamente. Pessoas que já possuem histórico de pedras nos rins ou problemas renais devem monitorar esses sinais com ainda mais cuidado, pois estão mais suscetíveis a complicações. Nutricionistas recomendam interromper temporariamente o consumo de beterraba, caso algum desses sintomas apareça, e procurar avaliação médica para garantir que os rins não estejam em risco. Reconhecer esses sinais precocemente permite que ajustes na dieta sejam feitos antes que problemas mais sérios se desenvolvam, mantendo o consumo de beterraba saudável e seguro, sem comprometer a função renal. Capítulo 7. Preparação correta da beterraba. O modo como a beterraba é preparada faz grande diferença na absorção de oxalatos e, consequentemente, no impacto sobre os rins. Cozinhar, assar ou cozinhar no vapor, a beterraba ajuda a reduzir a concentração de oxalatos, tornando o consumo mais seguro, especialmente para pessoas predispostas a cálculos renais. Já o consumo cru, em grandes quantidades ou na forma de sucos concentrados, aumenta o risco de formação de cristais nos rins, principalmente se aliado a outros alimentos ricos em oxalatos. Além disso, combinar a beterraba com fontes de cálcio, como laticínios, sementes ou vegetais verdes, auxilia na neutralização dos oxalatos durante a digestão, evitando que cheguem aos rins em excesso. Outra dica é variar o tipo de preparo. Pequenas porções cruas em saladas podem ser seguras se alternadas com beterraba cozida ou assada, evitando ingestão contínua de oxalatos concentrados. Manter uma boa hidratação também potencializa o efeito da preparação adequada, facilitando a eliminação de resíduos pelo organismo. Seguindo essas práticas simples, é possível continuar aproveitando os benefícios nutricionais da beterraba, como aumento da energia, melhora da circulação e suporte à imunidade,
qualidade, sem colocar em risco a saúde renal. A forma de preparo correta transforma um alimento saudável em um aliado seguro, prevenindo efeitos silenciosos e prejudiciais ao corpo. Capítulo 8. Grupos de risco ao consumir beterraba. Embora a beterraba seja um alimento saudável para a maioria das pessoas, certos grupos precisam ter cuidado redobrado devido ao risco de sobrecarga renal. Primeiramente, pessoas com histórico de pedras nos rins ou doenças renais crônicas são as mais vulneráveis, pois os oxalatos presentes na beterraba podem se acumular rapidamente e causar complicações graves. Indivíduos com hipertensão ou problemas cardiovasculares também devem moderar o consumo, já que a raiz pode afetar a pressão arterial e a função renal em excesso. Atletas que consomem grandes quantidades de sucos concentrados de beterraba para desempenho físico podem, sem perceber, ingerir níveis elevados de oxalatos, aumentando o risco de cristais nos rins. Crianças e idosos, por terem metabolismo mais sensível, também devem consumir a beterraba em quantidades controladas. Além disso, pessoas que combinam dietas ricas em outros alimentos com altos níveis de oxalatos, como espinafre, cacau e nozes, precisam equilibrar cuidadosamente o consumo da beterraba para evitar efeitos cumulativos. Profissionais de saúde recomendam sempre orientação nutricional para esses grupos, ajustando a quantidade, frequência e preparo da beterraba. Identificar-se como pertencente a algum grupo de risco não significa que a beterraba deva ser totalmente evitada, mas sim consumida de forma consciente e planejada, garantindo seus benefícios nutricionais sem comprometer a saúde dos rins. Capítulo 9. Beterraba e pedras nos rins já existentes. Para pessoas que já possuem pedras nos rins, o consumo exagerado de beterraba pode agravar significativamente o problema. Os oxalatos presentes na raiz se combinam com o cálcio e formam cristais que podem se depositar nos rins, aumentando o tamanho das pedras existentes ou formando novas. Esse processo pode levar a dor intensa, conhecida como cólica renal, além de inflamação e dificuldades para urinar. A intensidade do impacto depende da quantidade ingerida, da frequência do consumo e do modo de preparo da beterraba. Suplementos e sucos concentrados de beterraba também podem aumentar rapidamente a ingestão de oxalatos, representando risco ainda maior. Para quem já tem cálculos renais, médicos recomendam moderação extrema ou até a suspensão temporária do consumo da raiz, enquanto medidas preventivas, como hidratação constante e acompanhamento médico, são fundamentais. Ignorar esses cuidados pode transformar um alimento saudável em um fator de risco, agravando complicações já existentes e tornando o tratamento médico mais complexo e doloroso. Este capítulo reforça que, para pessoas com pedras nos rins, atenção redobrada à dieta é essencial. Pequenas alterações nos hábitos alimentares podem fazer grande diferença na prevenção de dores e no controle da saúde renal. Capítulo 10. Efeitos a longo prazo nos rins. O consumo contínuo e exagerado de beterraba pode gerar impactos silenciosos e progressivos sobre a função renal. Com a ingestão frequente de oxalatos em excesso, os rins podem ser forçados a filtrar uma quantidade elevada de resíduos que, ao longo do tempo, podem causar microdanos aos tecidos renais. Esse efeito silencioso nem sempre apresenta sintomas imediatos, mas pode reduzir gradualmente a capacidade de filtração, aumentando o risco de insuficiência renal em indivíduos predispostos. Além disso, o acúmulo de cristais e pequenas pedras nos rins pode provocar inflamação crônica, dor intermitente e maior propensão a infecções urinárias. Mesmo pessoas sem histórico de problemas renais podem ser afetadas se consumirem grandes quantidades de beterraba diariamente por longos períodos, especialmente em forma de sucos concentrados ou combinada com outros alimentos ricos em oxalatos. Nutricionistas recomendam alternar a beterraba com outros vegetais, controlar a quantidade consumida e manter hidratação adequada, permitindo que os rins processem os resíduos de forma eficiente. Este capítulo evidencia que, embora a beterraba seja altamente nutritiva, o excesso prolongado pode transformar um alimento saudável em um risco silencioso, reforçando a necessidade de atenção, moderação e preparo adequado para proteger a função renal a longo prazo. Capítulo 11. A importância da hidratação. Manter-se adequadamente hidratado é um dos fatores mais eficazes para prevenir os danos renais causados pelo consumo excessivo de beterraba. A água ajuda a diluir os oxalatos presentes na urina, diminuindo a concentração de cristais que podem se formar nos rins. Isso reduz significativamente o risco de desenvolvimento de cálculos
cálculos renais e facilita a eliminação de resíduos já existentes, protegendo a função renal. Especialistas recomendam consumir água regularmente ao longo do dia, especialmente antes e depois de ingerir beterraba, seja crua, assada ou em sucos concentrados. Para pessoas com predisposição a pedras nos rins ou histórico de insuficiência renal, a hidratação adequada torna-se ainda mais crítica, podendo fazer a diferença entre um hábito saudável e uma sobrecarga silenciosa para os rins. Além da água, consumir chás diuréticos naturais ou alimentos com alto teor de líquidos, como melancia e pepino, pode complementar a ingestão, garantindo que os rins trabalhem de forma eficiente. Este capítulo reforça que, mesmo consumindo beterraba com moderação, a hidratação adequada é essencial para minimizar riscos, mantendo o equilíbrio entre aproveitar os benefícios nutricionais da raiz e proteger a saúde renal a longo prazo. Capítulo 12. Combinações alimentares e riscos. O consumo de beterraba combinado com outros alimentos ricos em oxalatos pode aumentar significativamente o risco de sobrecarga renal. Espinafre, cacau, nozes, ruibarbo e outros vegetais e sementes contêm altos níveis de oxalatos, que quando ingeridos em conjunto com a beterraba, podem intensificar a formação de cristais nos rins. Essa combinação torna os rins mais suscetíveis a microdanos, cálculos renais e inflamação silenciosa, especialmente em pessoas predispostas ou com histórico de pedras nos rins. Nutricionistas recomendam planejar refeições de forma estratégica, evitar a ingestão de vários alimentos ricos em oxalatos na mesma refeição ou no mesmo dia, alternando-os com vegetais de baixo teor de oxalato e aumentando a ingestão de líquidos. Além disso, incluir fontes de cálcio nos alimentos ajuda a neutralizar os oxalatos durante a digestão, prevenindo que cheguem aos rins. O efeito cumulativo do consumo combinado desses alimentos muitas vezes é silencioso, sem sintomas imediatos, mas pode levar a complicações graves se não houver atenção. Este capítulo evidencia que não basta apenas controlar a quantidade de beterraba. A forma como ela é integrada à dieta é crucial para proteger a saúde renal e manter o equilíbrio entre os benefícios nutricionais e os riscos potenciais. Capítulo 13. Suplementos de beterraba e riscos renais. O consumo de suplementos de beterraba, como cápsulas, pós-concentrados e sucos industrializados, pode aumentar significativamente o risco para a saúde renal, principalmente se consumidos em excesso. Esses produtos muitas vezes contêm altas concentrações de oxalatos, muito superiores às encontradas na beterraba natural, o que sobrecarrega os rins e facilita a formação de cristais e pedras renais. Atletas e pessoas que buscam benefícios rápidos, como aumento de energia ou melhora no desempenho físico, podem se tornar especialmente vulneráveis, já que o efeito concentrado do suplemento eleva a ingestão diária de oxalatos sem percepção imediata do risco. Além disso, o consumo contínuo desses produtos, sem pausas ou monitoramento médico, aumenta a possibilidade de danos silenciosos à função renal, que podem se manifestar apenas quando complicações mais graves aparecem, como dor intensa ou dificuldade para urinar. Nutricionistas e médicos recomendam cautela. Sempre que possível, priorizar o consumo da beterraba natural, moderar a quantidade e manter hidratação adequada. Para aqueles que optam por suplementos, é essencial ler os rótulos, controlar a dosagem e realizar acompanhamento médico periódico. Este capítulo evidencia que mesmo formas aparentemente práticas e saudáveis de consumir beterraba podem ser prejudiciais se não houver moderação e atenção, reforçando a importância da conscientização e prevenção. Capítulo 14. Detectando problemas renais precocemente. Detectar problemas renais de forma precoce é essencial para evitar complicações graves, especialmente em quem consome beterraba regularmente. Sinais de alerta incluem alterações na urina, como coloração avermelhada ou turva, presença de pequenas partículas, ardência ou aumento na frequência urinária, dor lombar, inchaço em torno de olhos, mãos e pés e sensação constante de cansaço também podem indicar que os rins estão sobrecarregados. Além dos sinais físicos, exames laboratoriais periódicos são fundamentais. Análises de creatinina, ureia e função glomerular ajudam a identificar alterações silenciosas na filtragem renal antes que sintomas graves apareçam. Pacientes com histórico de pedras nos rins, hipertensão ou doenças renais crônicas devem monitorar essas métricas com atenção redobrada, consultando médicos regularmente. A detecção precoce
se permite ajustes na dieta, redução do consumo de beterraba e outros alimentos ricos em oxalatos, além de intervenções médicas preventivas, garantindo que pequenos problemas não evoluam para complicações severas. Este capítulo reforça que, mesmo hábitos alimentares saudáveis, podem ter efeitos silenciosos sobre os rins e a conscientização, aliada a exames regulares, é a chave para manter a saúde renal a longo prazo. Capítulo 15. Estratégias preventivas para proteger os rins. Além da moderação no consumo e da hidratação adequada, existem outras estratégias preventivas que ajudam a proteger os rins ao consumir beterraba. Primeiro, variar a dieta é essencial. Incluir diferentes tipos de vegetais e proteínas garante que os rins não sejam sobrecarregados por oxalatos em excesso. Preparar a beterraba cozida ou assada, em vez de crua ou em sucos concentrados, também reduz significativamente a quantidade de oxalatos ingeridos. Combinar a raiz com alimentos ricos em cálcio ajuda a neutralizar oxalatos no intestino, evitando que eles cheguem aos rins. Outra medida importante é manter acompanhamento médico e nutricional, especialmente para pessoas com histórico de pedras nos rins ou predisposição genética, garantindo que a ingestão seja adequada e segura. Além disso, evitar o consumo simultâneo de outros alimentos ricos em oxalatos no mesmo dia reduz o efeito cumulativo prejudicial. Pequenos ajustes no estilo de vida, como aumentar a ingestão de água, praticar exercícios regularmente e evitar dietas extremamente restritivas ou desequilibradas, fortalecem a função renal e previnem complicações silenciosas. Este capítulo evidencia que, com planejamento e atenção, é possível continuar aproveitando os benefícios nutricionais da beterraba sem comprometer a saúde dos rins, transformando um potencial risco em um hábito seguro e saudável. Capítulo 16. Riscos para crianças e idosos. Crianças e idosos são grupos particularmente sensíveis aos efeitos do consumo exagerado de beterraba devido à maior vulnerabilidade de seus rins e metabolismo mais sensível. Em crianças, o excesso de oxalatos pode levar à formação precoce de cristais nos rins, provocando desconforto, dor lombar e até complicações futuras se hábitos alimentares inadequados se tornarem frequentes. Já em idosos, os rins naturalmente perdem eficiência com a idade, tornando-os menos capazes de eliminar resíduos e toxinas. O consumo elevado de beterraba, especialmente na forma de sucos concentrados ou combinada com outros alimentos ricos em oxalatos, pode sobrecarregar a filtragem renal, aumentar o risco de cálculos e potencialmente agravar condições crônicas pré-existentes. Profissionais de saúde recomendam moderação extrema para esses grupos, ajustando a quantidade, frequência e modo de preparo da beterraba. Além disso, hidratação adequada e acompanhamento médico periódico são fundamentais para garantir que a ingestão da raiz seja segura. Este capítulo reforça que, embora a beterraba ofereça benefícios nutricionais significativos, atenção especial deve ser dada a crianças e idosos, adaptando o consumo às necessidades individuais e prevenindo efeitos silenciosos que podem comprometer a saúde renal a longo prazo. Capítulo 17. Beterraba, proteínas e suplementos. Um alerta. Consumir beterraba em conjunto com dietas ricas em proteínas e suplementos pode aumentar o risco de sobrecarga renal silenciosa. Dietas altamente proteicas, especialmente aquelas com carne vermelha ou suplementos de proteína concentrada, aumentam a excreção de ácido úrico e sobrecarregam os rins. Quando combinadas com beterraba, rica em oxalatos, essa sobrecarga torna-se ainda mais significativa, favorecendo a formação de cristais e pedras nos rins. Suplementos de beterraba e proteínas podem intensificar esse efeito, já que ambos estão concentrados em formas que o corpo absorve rapidamente, sem o equilíbrio natural encontrado em alimentos integrais. O consumo frequente e combinado desses produtos exige atenção redobrada, hidratação constante e acompanhamento médico, principalmente para indivíduos com histórico de pedras nos rins, hipertensão ou predisposição genética. Profissionais de saúde alertam que ajustes simples na dieta podem reduzir riscos. Moderar a ingestão de beterraba, alternar fontes de proteína, cozinhar a raiz e manter hidratação
alimentação adequada são medidas eficazes. Este capítulo evidencia que, mesmo hábitos saudáveis ou populares em dietas fitness, podem se tornar perigosos se não houver equilíbrio, mostrando que o cuidado com a alimentação é essencial para proteger os rins e garantir que os benefícios da beterraba e das proteínas sejam aproveitados de forma segura. Capítulo 18. Monitorando a ingestão diária de beterraba. Para evitar riscos renais, é fundamental monitorar a ingestão diária de beterraba de forma consciente. Especialistas recomendam limitar o consumo a pequenas porções, algumas vezes por semana, ou até diárias, mas em quantidade moderada, especialmente quando se trata de sucos concentrados ou suplementos. Anotar a quantidade ingerida e observar sinais de alerta, como alterações na urina ou dor lombar, ajuda a identificar excessos antes que causem danos. Além disso, considerar os outros alimentos ricos em oxalatos consumidos ao longo do dia é essencial para calcular a carga total de oxalatos. Para indivíduos em grupos de risco, crianças, idosos, pessoas com histórico de pedras nos rins ou doenças renais, o acompanhamento nutricional ou médico é altamente recomendado, garantindo que a ingestão seja adequada e segura. Ferramentas simples, como aplicativos de dieta ou registros alimentares, podem auxiliar no controle da quantidade e frequência de consumo. Este capítulo evidencia que a prevenção é o melhor caminho. Monitorar a ingestão de beterraba permite equilibrar os benefícios nutricionais da raiz com a proteção da saúde renal, evitando que um hábito saudável se transforme em um risco silencioso.